Olá, eu sou a Maria Eduarda Cabral, sou estudante do primeiro período do curso de Direito da Universidade Estadual do Tocantins e estou aqui para falar sobre o livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, em específico o subtítulo Estoque Negro. O Darcy Ribeiro, em sua obra, ele explora a complexa formação do povo brasileiro, destacando a coexistência da unidade e da diversidade juntas na mesma frase. Ele observa que, apesar das distintas manifestações regionais e culturais, como os caboclos, os descendentes de imigrantes, descendentes de escravizados, caipiras, os brasileiros eles compartilham uma identidade nacional que transcende essas particularidades. Então, ele enfatiza que o Brasil se configura como uma etnia nacional, um povo-nação com território e governo próprio, em contraste com outras nações marcadas por conflitos interétnicos, né? Então, essa unidade, contudo, foi forjada através de um processo histórico de integração econômica e política, que foi permeada por lutas e atuação de líderes políticos, como, por exemplo, a escravidão, que foi presente durante muito tempo da história do Brasil. O autor não ignora o alto preço pago por essa unidade, marcada por violência, dizimação de povos indígenas e a escravidão dos africanos. Ele aponta a persistência e a dependência da opressão, a ausência de movimentos sociais robustos, a falta da projeção de uma transformação social, porque, segundo ele, a elite recorreu à violência para preservar o seu poder, dificultando, a necessária reforma social diante de toda a concentração de terras e desigualdade que havia naquele tempo. Então, a obra de Darcy Ribeiro se propõe a analisar a formação, a diversificação e a influência do sistema social na história brasileira. Então, agora nós vamos falar um pouco mais sobre o subtítulo Estoque Negro. O subtítulo Estoque Negro do livro, da obra de Darcy Ribeiro, analisa como que a formação populacional e econômica do Brasil colonial esteve profundamente ligada à escravidão africana. Enquanto a população branca crescia pela miscigenação entre colonizadores, mestiços e mulatos, a população negra aumentava sobretudo na chegada constante de africanos escravizados, trazidos para repor a mão de obra e sustentar os novos projetos produtivos nas grandes navegações transatlânticas, trazendo os escravos de lá para cá. A primeira leva de escravizados desembarcou em 1538, mas foi com o ciclo do açúcar que o tráfico negreiro ganhou grande expressão, tornando-se altamente lucrativo. Parte significativa dos lucros do açúcar e, muito depois, o ouro era reinvestida na compra de escravos, evidenciando ainda mais a dependência dessas economias na escravidão. A coroa portuguesa chegou a impor um limite de 120 escravos por senhor de engenho, mas essa restrição não valia para o mercado interno, garantindo que os senhores feudais pudessem comprar o tanto que quisessem de escravos. Era irrestrito essa exploração de mão de obra. Estima-se que cerca de 160 milhões de libras-ouro tenham sido gastos nesses 300 anos de comércio, que foi planejado e estruturado como uma atividade econômica central. Muitas mulheres sequestradas ainda jovens, elas eram vendidas a altos preços e adquiridas como artigos de luxo e usadas como mucamas ou amas de leite nas casas senhorais. Houve também uma tentativa de implantar fazendas de reprodução de escravizados, só que essa ideia fracassou economicamente. Era inviável, já que muitas crianças nascidas nesses locais, elas morriam ou fugiam alegando a sua liberdade. Então, além disso, havia também a crença de que os africanos recém-chegados, eles eram mais resistentes ao trabalho do que os crioulos nascidos no Brasil, que eram considerados, inclusive, menos lucrativos. Então, o título Estoque Negro, ele sintetiza a lógica mercantilista que reduzia as pessoas e as mercadorias vistas como simples recursos exploráveis para movimentar a economia naquele âmbito. Essa terminologia evidencia
a brutalidade do sistema escravista, que tratava os seres humanos como números balanços financeiros, sustentando durante séculos a estrutura colonial brasileira. Então, nós podemos perceber que o livro de Darcy Ribeiro trata, durante todo o seu repertório, e no capítulo Estoque Negro, no subtítulo Estoque Negro, a questão da escravidão no Brasil, que foi usada principalmente, se não inteiramente, para venda e exploração humana dizimável.